Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e hoje a nossa aula é do primeiro ano do ensino médio sobre ligações químicas. Essa aula, nós contamos com a participação muito especial de duas professoras, a professora Isabela Vanhan, que ministra o conteúdo disciplinar de Biologia, e a professora Suzana Apolinário, que ministra o conteúdo disciplinar de Física. Nós três, os nossos conteúdos compõem uma área, a área de Ciências da Natureza. Bom, a nossa aula hoje é sobre ligações químicas. Teremos uma continuação dessa aula e falaremos nela sobre os modelos de ligação metálica, os modelos de ligações covalentes e iônica. Essa aula foi gravada no laboratório da Escola Estadual Henrique Diniz, a quem aqui nós já deixamos todo o nosso agradecimento à comunidade escolar ali. E nessa aula nós trazemos alguns aspectos muito importantes para a compreensão de como os materiais se portam nas diferentes transformações diante daquilo que é o modelo daquela ligação. Então, acompanhe com bastante atenção essa aula, anote se tiver alguma dúvida e não deixe de, assim, sempre que possível, tirar alguma dúvida com seu professor, com seus colegas e participe aqui conosco. Olá, estamos aqui no laboratório da Escola Estadual Henrique Diniz. Eu, professor Leonardo Medeiros de Química, a professora de Biologia Isabela Vanhan e a professora de Física Suzana Apolinário. Bom, como será que materiais diferentes se comportam se a gente esmagar eles com um martelo? Temos aqui um pedaço de vela. Vamos ver. Olha só. Agora temos alguns cristais. Esse azulzinho é o sulfato de cobre. Bom, e finalmente temos um metal, um pedaço de alumínio. Bom, vimos que se comportaram de maneiras distintas, né? Bom, professora Suzana, por que nós tivemos resultados tão diferentes para esses três tipos de materiais? Vejamos, a vela parafina é uma substância molecular. O sal, sulfato de cobre, é um composto iônico. E o metal? A diferença, primeiro nós vimos que a vela, ela se dividiu ela esfoliou-se em folhas. O sulfato, ele já esfarelou-se, mas o metal, ele simplesmente amassou, ele não partiu em pedaços. Isso se dá principalmente devido às ligações e interações que existem nesses materiais. Na parafina, uma interação molecular, ligações entre moléculas. No sulfato de cobre, ligação iônica. E o metal? Ligação metálica. A ligação metálica dá ao metal uma propriedade chamada maleabilidade. Como nós observamos, o metal simplesmente amassou, ele não partiu-se como os outros materiais. E por que isso acontece? Temos aqui um desenho para exemplificar a ligação metálica. Bom, nós temos os núcleos atômicos. Em volta desses núcleos, nas camadas mais externas da eletrosfera, nós temos elétrons semilivres. Então, numa pancada, sob pressão, o que aconteceu na verdade no metal foi que esses átomos, eles deslocaram-se, mudaram de posição. Mas os elétrons, que são semilivres, receberam a energia e puderam deslocar junto com os átomos. Isso garantiu
que esses átomos permanecessem unidos. Então, isso é uma característica da propriedade dos metais, que é a maleabilidade. E tem aplicações, né, professora Isabela? Então, vocês perceberam que quando o professor Leonardo martelou um metal, né, um pedaço de alumínio, esse alumínio ele apresentou-se maleável, né? Diferente dos compostos molecular e iônico que se comportaram de maneiras diferentes. A maleabilidade torna possível a gente transformar os metais em vários tipos de objetos, né? A gente consegue dobrar os metais exatamente porque eles são maleáveis. Isso não seria possível se a gente tivesse um material formado, por exemplo, por um composto iônico ou por um composto molecular. E aqui eu trouxe para poder mostrar para vocês que a gente ainda tem a ductilidade, que é a capacidade que a gente tem de transformar os metais em fios. E isso é muito útil, por exemplo, nas nossas casas, quando a gente coloca, né, os fios para poder conduzir eletricidade. A gente usa geralmente fios de cobre, né, para a gente conseguir fazer as ligações elétricas nas nossas casas, ok? Vamos fazer o experimento número 2. Diversos materiais são utilizados no nosso dia a dia para condução térmica e para condução de energia elétrica. Mas será que esses materiais se comportam de forma igual? Para esse experimento, nós vamos utilizar uma colher de madeira, uma colher feita de um material plástico, um pedaço de metal. Vamos utilizar no isqueiro como fonte de calor e temos esse aparato aqui que nós montamos para testar a condutividade elétrica. Ele tem uma bateria aqui de 9 volts que você consegue comprar aí perto da sua casa, um LEDzinho e temos os fios ligados no positivo e negativo. Bom, vamos testar aqui nessa colher de madeira. Vou ligar o positivo e o negativo nela. Vamos ver o que acontece ali na lâmpada de LED. Bom, estou encostando aqui no positivo e negativo e não acendeu a lâmpada de LED, aqui na colher de madeira. Vamos ver na colher feita de plástico, será que vamos ter um resultado diferente? Bom, vamos lá, né? Encostei o positivo aqui, negativo, fechei um curtozinho e... olha, não fechou curto, hein? Não acendeu. Não acendeu. Bom, e vamos para esse pedaço aqui de alumínio, não é? Vou encostar aqui, positivo e negativo, e vamos ver a lâmpada de LED. Olha, acendeu bastante. Vou pedir aqui o auxílio da professora Suzana. Por favor, professora Suzana, sim, você usa o isqueiro aqui? Ok. Vamos aquecer aqui essa colher de pau. Aquecendo aqui, com esse isqueirozinho bonito, amarelo. Tá tranquilo, viu, professora? Tá fácil de segurar aqui. Tá conseguindo segurar. Tá. Vamos trocar para outra colher? Material, vamos lá. Vamos ver? Tá bem também, professora. Estou conseguindo segurar aqui de forma bem tranquila. Até para fazer comida, não queima a mão não, ó. Vamos testar então esse pedaço de alumínio aqui? Vamos. Vamos ver lá. Ó, professora, já tá dando um calorzinho aqui na minha mão aqui, ó. Já tá... Consegue segurar? Ó, muito tempo eu não vou conseguir, não. Por quê? Tá esquentando aqui, tá esquentando, queimando? tá esquentando. Queimando a sua mão? Vou até tirar aqui de uma vez. Nossa! Tanto na condutividade elétrica quanto no calor, nós tivemos resultados bem diferentes, né, professora Suzana? Sim, e isso devido aos materiais. O que nós percebemos aqui? Que os metais, eles são bons condutores de eletricidade e bons condutores de calor. Nós percebemos que o professor Leonardo rapidamente sentiu sua mão aquecida na extremidade da barra de metal. Isso porque o calor conduziu-se mais rapidamente pelo metal. Bom, as propriedades envolvidas nessa experiência são condutividade térmica e condutividade elétrica. E por que os metais são melhores, tanto na condutividade térmica quanto na condutividade elétrica? Isso também se explica pelo tipo de ligação que ocorre nos metais.
que é a ligação metálica. Bom, vou utilizar novamente a figura para explicar. Nos metais, nós temos átomos o mesmo átomo, né, ligado a uma rede cristalina aqui bem organizada. E os elétrons mais externos do átomo, eles estão fracamente ligados ao núcleo. Isso quer dizer que eles são elétrons quase livres e, recebendo energia, eles podem entrar em movimento. Então, a transferência de calor se dá pelo movimento dos elétrons quando livres ao longo do material. Observar aqui que calor é energia, a energia que se propaga ao longo dos materiais devido ao movimento dos elétrons livres. Muito interessante, né, professora? A gente compreender um modelo teórico, como que se aplica a tecnologia na prática, né? Muito interessante. Bem, pessoal, vamos para o experimento 3. Nós vimos anteriormente o comportamento de vários materiais no estado sólido, como que eles conduziam a corrente elétrica e como se comportavam na condução do calor. E agora nós vamos ver um composto covalente e um composto iônico. Vamos testá-los em solução aquosa? Vamos ver como que eles se comportam. Então, para esse experimento, nós temos aqui açúcar, que é um composto covalente, temos o sal de cozinha e nós temos essa água que nós coletamos na torneira. Essa solução aqui nós temos com água destilada e açúcar. E essas duas aqui nós temos água e nós colocamos em uma um pouco de sal e na outra nós colocamos uma maior quantidade de sal. E o nosso equipamento, que consiste de uma bateria que está ligada a um LED, e nós temos aqui a ponta dos fios que é para fechar um curto para ver se vai passar a corrente elétrica. Bom, vamos testar aqui primeiro o açúcar no estado sólido, tá? Vamos lá? Olha o LED, pessoal. Não acendeu, né? Não acendeu. Vamos lá para o sal de cozinha no estado sólido. Bom, também não acendeu. Então, nós temos uma substância molecular e uma substância iônica no estado sólido, né? E nas duas substâncias no estado sólido, a gente teve o mesmo resultado, né? Bom, essa água aqui nós colocamos na torneira. Vamos olhar aqui a situação? Olha, ela acendeu fracamente ali o nosso LED, porque essa água da torneira, ela tem íons presentes nela, de cloro, de sais de flúor, não é? E outros aqui. E também o nosso eletrodo aqui, ele estava com resto ainda de um pouquinho de sal, por isso que acendeu, mas fracamente, tá? A água, por si só, nós vamos considerar aqui que ela não conduz uma corrente elétrica assim considerável. Bom, vamos ver nessa situação que nós utilizamos aqui uma água destilada e fizemos com açúcar. Vamos olhar o nosso LED ali. Nenhum sinal de luz nesse LED, né, gente? Nada, né? Bom, vamos passar para o terceiro frasquinho, que ele tem uma solução contendo o sal de cozinha em uma quantidade pequena, né? Vamos ver lá? Olha o nosso LED, ó. Bom, e agora nós vamos para outra solução, a 4, que também tem sal de cozinha, só que uma quantidade maior que nós misturamos lá. Acendeu. Com força também, saiu um pouquinho. Aí. Ok? Bom, então nós temos dois materiais no estado sólido e depois esses materiais em solução. Professora Isabela, por que nós tivemos esses resultados aí que foram diferentes de um para o outro, né? Vamos pensar em quais ligações químicas que compõem cada um desses materiais, né? Então, o açúcar de cozinha, composto por sacarose, né, que é uma substância molecular e que contém ligações que são covalentes. As ligações covalentes são caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons.
Eu coloquei aqui no quadro um exemplo muito simples para a gente poder analisar, que é de uma substância que a gente conhece muito bem, que é a água, né? A água tem a fórmula química H2O, então a gente tem um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, né? E um ametal ligado com hidrogênio forma essa ligação covalente, né? E a gente observa nessa fórmula de Lewis, que está apresentada aqui no quadro, que os elétrons, eles são compartilhados entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Isso significa que não há elétrons livres para acontecer a condução da eletricidade. A professora Suzana já explorou com vocês as características da ligação metálica. Então a gente vê aqui nessa representação esse mar de elétrons que estão quase livres, né? E quando submetido a uma diferença de potencial, segura essa dúvida aí se você tiver, para você pesquisar o que é uma diferença de potencial, combinado? Quando submetido, então, esses elétrons se orientam de modo que ocorre, né, essa transferência de eletricidade. Mas o que a gente está falando aqui é também sobre a ligação iônica, né? E na ligação iônica, a gente tem uma outra característica que é a transferência de elétrons e a formação de íons quando a substância iônica entra em solução. Então, aqui em cima, eu estou representando para vocês o NaCl, né? Na, que é um átomo, um metal da família 1A da tabela periódica, portanto, ele tem uma tendência natural de perder um elétron da sua camada de valência, tá? E o Cl, que é o cloro, e está presente na família 7A da tabela periódica e tem uma tendência de ganhar elétrons, ok? Quando esse material sólido entra em solução aquosa, ocorre essa transferência do elétron do sódio na direção do cloro. E essa transferência de elétrons faz com que íons fiquem livres ali naquela solução e, portanto, ela passa a ter a capacidade de conduzir a eletricidade. Quanto maior a quantidade de íons nessa solução, maior é essa capacidade. Certo, professor Leonardo? Certo. Mas por que então, professora Isabela, que naquela solução 4 o LED brilhou com mais intensidade do que na solução 3? Justamente porque a quantidade de íons livres, íons disponíveis para fazer essa condução, era muito maior nessa solução em que há uma concentração maior do sal de cozinha, ok? Então, pessoal, tivemos aí a realização de 3 experimentos, não é? 2 experimentos que tiveram o foco principal no modelo de ligação metálica. Aquele experimento dos impactos, não é? E aquele segundo experimento que foi o da condutividade elétrica e da condução térmica, que a professora Suzana Apolinário explicou tão bem. No terceiro experimento, nós já mudamos um pouquinho o foco, né? E o foco ali foi a ligação iônica. E nós tivemos aquele experimento da condução elétrica dos compostos no estado sólido e depois eles em solução. E aí nosso foco foi a ligação iônica, que foi explanada muito bem pela professora Isabela. Bom, nós temos agora uma aula em sequência, a parte 2 dessa aula. E nessa parte 2, nós teremos o foco agora para a ligação covalente, não é? E eu gostaria muito de contar com a presença de todos vocês na sequência dessa aula. Então, nos encontramos agora, após o intervalo, na próxima aula. Não saia daí, hein?